Oi, pessoal do canal, tudo bem? E hoje a gente vai fazer um bate-papo com dois feras aí do mercado nacional, do mercado internacional. Eu vou frisar para todos que a gente não vai divulgar nome de empresas, mas todo mundo agora com um nome. Alberto Miyashita, podem entrar no LinkedIn dele. A gente não tem como ficar aqui no canal divulgando o nome das empresas por questões de compliance para todos. Tudo bem, Alberto? Sim, boa noite, né? Estamos aqui de São Paulo, né? Falando aí para tentar, né? Ajudar, ser, né? O mais, assim, vamos dizer, né? Instruir realmente, né? Porque acho que nós estamos vivendo num mundo assim tão confuso, né? Que e acho que qualquer palavra sincera para tentar ajudar, acho que ajuda. Exatamente, ainda mais com a bagagem de vocês. Também falamos também com o Renato Bispo. Tudo bem, Renato? Oi, Então, Grazi, tudo bem? eu nem estou falando os anos de experiência dessa live aqui, porque senão o negócio vai, o negócio vai ser longo aí, né? Não, quando eu conheci o Renato, tinha um monte de coisa preta aqui em cima da cabeça dele aqui, tá? Agora tá, Tem tá... mais cabelo. Então, naquela Verdade, época... você vê, né, Alberto? Ó, Mas aqui eu também, ó, gravo. aqui era tudo preto aqui em cima, naquela época também era Ficou tudo preto branco, né? também, ficou branco aqui. Então tá lá. Renato, você pode contribuir para nós o que tu tá visualizando que mudou? Obviamente, tudo mudou com relação à pandemia, mas como que tu tá vendo esse mercado, né, Renato? Tu que trabalha hoje, tanto você quanto o Alberto, para o pessoal entender a experiência dos dois, ambos são no mercado interno e principalmente no mercado internacional. Como que tu visualizou a pandemia, ou seja, o ano de 2020, no início agora que nós estamos em janeiro? O que tu está visualizando aí de mercado? Eu vejo, Grazi, que logo ali na pandemia e no pós-pandemia, né, as empresas fizeram uma reflexão muito grande, né, das suas cadeias de suprimentos, né, nas alianças estratégicas ali que elas tinham, que até então vinha dando certo, né. Então, isso está forçando com que as empresas comecem a enxergar isso diferente, olhem para outros formatos de abastecimento. Hoje a gente vê inúmeras empresas aí buscando um tipo de fornecimento híbrido, né? Em vários produtos, vários tipos de matérias-primas, principalmente, né? Você ter abastecimento local e abastecimento internacional, tendo uma proporção diferente, hora mais um, hora mais o outro, e fazendo novas parcerias, né? Então a gente está vendo as cadeias de suprimentos passando por uma mudança de novo, porque a pandemia era algo que ninguém esperava, a retomada, né? Depois que, vamos dizer assim, pós-pandêmico ali, a parte mais pesada ali da pandemia, quando as indústrias começaram a voltar, você não tinha insumos, né? E isso forçou com que todo mundo se reinventasse, né? E realmente sofreu menos quem tinha uma estratégia de sourcing, uma estratégia de supply chain bem estruturada, né? Ou assim, híbrida, né? Então, quer dizer, até eu acho que o valor que essas empresas geraram ali é muito maior, porque eles não estavam reféns de comprar só o mercado interno ou só o mercado externo, né? Porque tem os dois lados da moeda, né? Então acho que o equilíbrio é o mais importante. Então isso tem forçado com que as empresas agora, no 2021, entraram um ano assim, as áreas de gestão de risco das empresas como um todo estão demonstrando isso, conversando com os executivos, falando assim, vamos fazer diferente, porque está concentrado só em um modelo, arriscado, impacta no negócio, né? Eu acho que os bancos também estão olhando isso, do ponto de vista, quando o banco olha a estrutura da empresa,
muito concentrado num único fornecedor, e aí viu o que aconteceu agora. Então, assim, de uma maneira geral, quando a gente olha a sustentabilidade da empresa, ter esse modelo híbrido, ter novos formatos de abastecimento, novas parcerias, né? Então, isso é algo bom que veio no pós, vamos dizer assim, depois do pior momento da pandemia. A gente olhando para o lado corporativo, as empresas e as pessoas, profissionais, nós, como profissionais, estamos aprendendo ainda. Então, isso, no meu ponto de vista, é a parte positiva desse momento, assim, esse aprendizado, né? É algo que até então não tinha visto, todo mundo seguindo aquele modelo cartesiano e, de repente, tudo mudou. Eu acredito que o Alberto faz a mesma leitura, não? Sim, eu tento analisar de uma forma um pouco mais histórica, tá? Como eu sou o mais veterano aqui desse grupo aqui, tá? Para ser franco, são mais de 35 anos na área de comércio exterior. E a boa parte da minha carreira em trading companies multinacionais. Então, o que era o fator decisivo, né, para as grandes multinacionais, né, de comércio exterior, as grandes trading companies no passado? Era a informação. Eles tinham acesso à informação, eles tinham, sei lá, cada trading, por exemplo, tinha a trading, uma das tradings que eu trabalhava tinha 120 escritórios pelo mundo, 80 escritórios pelo menos. Então, quando acontecia alguma coisa pelo mundo, imediatamente, era por telex ainda, né, informação, corria e vários escritórios ficavam sabendo e a gente conseguia antecipar o mercado, né, muitas vezes. Então, conseguia-se ganhar dinheiro, mais dinheiro ou, né, menos, dependendo da velocidade da informação. Só que hoje em dia é tudo online, né? É instantâneo, então, né, não só informação, né, via CNN, via Bloomberg e assim por diante, tá? Mas também via e-mail, via WhatsApp e tal, todo mundo está conectado, então essa informação, né, é muito rápida e o mercado reage instantaneamente, tá? Por exemplo, na área de metais, né, a Bolsa de Londres, né, a gente se baseava pelo preço 3 meses, né, do cobre, do alumínio. Por que era 3 meses? Porque era mais ou menos o tempo que demorava, né, para o metal chegar de um lugar para o outro, sair do armazém da LME para chegar no destino final. Então, não adiantava ver o preço à vista, porque o preço à vista, né, nunca você ia conseguir o metal naquele momento. Né? Você está lá do Japão, o Japão nem tinha, né, armazém de LME, então era uma coisa assim, muito fechada, muito lenta, né? Mas à medida que a tecnologia foi aumentando, né, melhorando, então hoje a gente tem o mundo reagindo instantaneamente, né? A população, logicamente, também, né, multiplicou por 4, né, praticamente, nesses 30 e poucos anos que eu falei. Então, muito mais gente, muito mais players, né? E todos eles atuando, assim, um efeito de manada, né, impressionante, tá? Então, por exemplo, o que a gente tinha de história, né? A grande recessão de 29, né? 30, 29, tá? Foi uma quebradeira total, foi um ano inteiro, 2 anos praticamente perdidos, pessoas se matando, se suicidando, mas isso a gente tinha na história. Mas hoje, né, vamos voltar, né, um ano atrás, quando começou a acontecer, começou os boatos, está acontecendo, vai acontecer, pode acontecer, e tal, quando todo mundo percebeu, parou todo mundo, de uma vez, né? As grandes usinas, grandes produtores, né, grandes produtores de resinas e tal, todos eles pararam tudo, desligaram os fornos, desligaram as máquinas, ficou aí 2, 3 meses parado, mas quando o mercado reagiu, esses 2, 3 meses de demanda reprimida, né, praticamente passou a ser demandada instantaneamente. Então, todos os países do mundo, né, nos últimos meses, estão com falta de materiais, de matérias-primas, até de alguns... alimentos não, né? Alimentos acho que foi... essa que foi a parte bonita dessa pandemia, né? Acho que em momento algum, né, se faltou alimento, água, né, sei lá, os gêneros essenciais de subsistência, pelo menos, acho que foi a única coisa que
né, realmente o pessoal acho que percebeu o devido valor, né? Então, mas no resto, né? Então, celulose, papelão, papel cartão, químicos, resinas plásticas, né? Tudo que você imaginar está faltando até agora, né? Então, metais, né? Nem se fala, aço, tudo, né? E, né, assim, no médio prazo, a gente sabe que a situação acho que vai se normalizar, mas quando que vai ser? Né? Será que vai ser em abril? Né? Em maio vai estar tudo regularizado? Junho? Ninguém sabe ainda, né? Então, sem certeza. Exatamente. A gente iniciou um ano, né? Janeiro parece que já foi um ano, gente. nós estamos em janeiro e parece dia 20, dia 20 ainda. Dia 20, numa quarta-feira, parece que a gente já trabalhou um ano inteiro. E é importante que tu colocou o ano passado, com a questão da pandemia, todo mundo parou, todas as grandes fábricas pararam, o mundo parou, né? E aí, Renato, você olha isso, parou tudo. Tu acredita que vai retornar como é que é, Alberto? Abril ali, é o otimismo? Ou é a vacina que vai fazer? Como é que você está vendo isso, Renato? Eu acho que é um conjunto, né, aí nesse sentido, né? Quando a gente olha esse desabastecimento global de matérias-primas, né, isso vai levar um tempo para normalizar, até porque a gente olha dois fatores, os estoques, né, os estoques aí muito baixos, a capacidade dos produtores de todas as matérias-primas, eles têm lá uma limitação, né, então você não consegue repor esses estoques de forma com que você normalize isso no curto prazo, né? Então eu acho que algumas matérias-primas como o aço, você vai ter aí naturalmente mais meses para você normalizar, porque você imagina que a capacidade das siderúrgicas hoje no mercado interno está full, no nível máximo, eles não conseguem produzir a mais para que todo mundo faça estoque, seja indústria, sejam distribuidores, enfim. Então, isso vai levar um tempo para que esses estoques se normalizem, né? Então, não sei, talvez até o final do ano, né? Seria mais um palpite, né? E também tem o outro fator, né? O efeito da vacina, né? O efeito da vacina, você poderia trazer mais normalidade para a economia, né? Então, essa normalidade da economia seria mais consumo, entendeu? Então, esse também está um outro desafio também aí do ponto de vista dos nossos gestores, né? De trilhar o melhor caminho, né? Então, eu acho que vai normalizar, uma hora vai normalizar, não vai ficar essa euforia de falta eternamente, mas é difícil cravar aí qual período, sabe? Tem muita incerteza, mundo como um todo, né? É um negócio novo, é um negócio que chegou a vacina agora, que é emergencial, para ver o que vai acontecer, qual vai ser o efeito dela, se vai realmente resolver o problema para sempre ou se por um período curto. Então, é difícil cravar, né, quando a gente vai voltar à normalidade, né, mas do ponto de vista aí de abastecimento, né, como um todo das matérias-primas, eu acho que isso vai demandar um tempo, natural que algumas matérias-primas mais, outras menos, entendeu, onde tem mais oferta, o time vai ser menor, entendeu, onde você tem menos oferta, vai levar um prazo um pouco maior. E temos que também levar em consideração que tem um segmento do mercado que ainda está parado, tá? É o segmento de turismo, de entretenimento, né? E todos os afins, né? É um mercado que travou, né? Aqui no Brasil, talvez eu arriscaria dizer que dezenas de milhares de empresas nesses segmentos faliram, desapareceram, tá?
talvez centenas de milhares, não sei, mas, né, na minha visão eram de dezenas, pelo menos, né, a gente precisava ver aí, talvez, né, a próxima, fica como sugestão, né, na próxima live, um economista, talvez, né, claro. sociólogo, né, para ver as reações e tal, porque realmente é difícil para nós, né, eu sou da área de comércio exterior, eu estou há 35, a minha vida inteira, né, então não tenho uma formação de economista, por exemplo, algo assim, sociólogo, né, esse pessoal que consegue talvez analisar melhor. Mas então uma outra vertente, né, porque daí a gente poderia estar entrando até vendo como que foi o Trump indo embora hoje, né? Tem mais essa também, vai mudar o mundo, né? Vai mudar o mundo, tá mudando, né? Mas esse setor de entretenimento... Tá bem, só para pegar um gancho aqui do que o Alberto falou ali, há 35 anos atrás, quando a gente falava em telégrafo, sim, né? Então a história foi se constituindo, e embora a gente esteja uma facilidade gigantesca agora de ter informação, a gente também não tem, porque é tanta informação que a gente não tem muita informação ao mesmo tempo, né? Em saber o que vai acontecer, porque é muita coisa ventilando no mercado. Aí quando a gente volta para o turismo, é a primeira vez que eu vejo que muitas pessoas estão olhando mais o Brasil do que olhando fora, né? O que era a saída, né, dos voos. E aí tu ia falar, Renato, sobre o turismo, por favor. Entretenimento, turismo, na verdade, assim, é o primeiro a parar e o último a retomar, né? Parte de entretenimento, tá? Então isso tem um efeito pesado aí para esse segmento. Mas também tem o pós, né? Que é exatamente isso que você está comentando. Talvez o Brasil, quando tiver um número maior de pessoas vacinadas e, enfim, as pessoas também passem a viajar mais aqui dentro. Quer dizer, você tem uma mudança aí de comportamento. Sim. Opa, travou. Né? Isso... Oi? Começou agora, deu um corte ali, mas agora a gente está te ouvindo. Sim. A imagem também... Depois eu tenho que editar isso. Gente, dá trabalho isso, viu? Melhorou agora? Melhorou, sim. Eu tenho clientes, por exemplo, né, nessa área, né? Tenho clientes nessa área aí que realmente não sabem o que fazer, né? Já cortaram, fecharam fábrica, né? Diminuíram a produção e tal, aguardando a retomada desse mercado, e ele não volta, né? E vai demorar para voltar. Outra coisa que mudança, por exemplo. Então, a mudança de comportamento. Então, afetando a área de transporte público, né? Transporte de massa, né? Então, muita gente, não vou pegar mais o transporte público, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, um metrô, são, 4 milhões de pessoas sendo transportadas por dia, né? 4 milhões, né? Quer dizer, metrô e ônibus, né? Acho que somando os dois, se não me engano. Então, é muita gente, né? Nos horários de pico, por exemplo, né? Né? Porque não tem sido tanto assim, mas daí, então não vou evitar esse modal, então vou ter que andar de Uber, né, por exemplo, né, de aplicativo, táxi, sei lá, coisa assim, aplicativo, né, então, vou comprar um carro agora, vou voltar a ter um carro, né, tinha muita gente que estava deixando de ter carro aqui em São Paulo, tá? Mas agora acho que talvez... mas eu não tenho mais carteira de motorista, vou ter que tirar a carteira de motorista, sei lá, sabe? Quer dizer, então, tem muita coisa assim que está sendo desencadeada, né? Com essas mudanças de hábitos, de costumes, né? Que também vai mudar o mercado. O pessoal trabalhando em home office, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, estava uma febre por estúdios, né? Na minha época isso chamava kitnet, tá? Quer dizer, então não sei se vocês sabem esse termo aí, já ouviram falar, né? Aqui agora não, é estúdio, né? E tal, né? Tem 25 metros quadrados só, 30 metros quadrados só, né? Né? É um cubículo, na verdade, né? Mas por quê? Né? A pessoa ficava no escritório,
né? Depois ia fazer ginástica na academia, né? Ia almoçar, jantar, ia beber, né? Dormia algumas horas só, tomava um banho e já voltava para a rotina de trabalhar, etc, etc. Não passava, né, 5, 6 horas só em casa, né? Então, quanto menos área, né, proporcionalmente, mas agora não, ele trabalha 24 horas em casa, em home office, né? Pô, de onde que eu vou fazer a minha live, né? Do banheiro? Não, da cozinha? Não tem cozinha, né? Então, os arquitetos estão tendo que mudar o design, o layout das residências, dos apartamentos agora, e vai ter que construir isso daí também, né? Então está tendo que adaptar tudo, né? Os shopping centers, por exemplo, ninguém mais está indo nos shopping centers, só compra online, né? E-commerce, tá? Então, o que vai ser dos shopping centers, né? Tem um tio meu que é engenheiro civil, especialista em pré-projetos de shoppings, né? Mobilidade, e ele está tendo que quebrar a cabeça agora, porque tem lá todos os clientes deles vão precisar de um novo modelo, né? Vai ter menos estacionamento, vai ter mais entretenimento, vai ter menos lojas físicas, né? Talvez tenha uma central de logística na garagem do shopping center, talvez, para distribuir, a pessoa dá uma olhada na vitrine que é só para olhar, e já pega no celular, faz o pedido, e quando chegar em casa, ele vai querer ter o produto já na porta da casa esperando por ele, né? Então, sei lá, por exemplo, né? Não sei se eu estou inventando coisa, não sei. Que tá surgindo, na verdade, né? É uma nova maneira de viver, né? Sim. Tanto que hoje vocês estão falando para o meu canal de São Paulo e aqui no Rio Grande do Sul. Se fosse talvez um ano atrás, a gente estaria sentado conversando tranquilamente, né? Sim. Porque agora tem a questão de voos, tem toda uma situação bem diferente, né? A gente é se adaptando com o modelo da internet, se adaptando com tudo. O Renato ficou impaciente ali que estava caindo a internet dele aí, Renato. Fale aí para nós um pouquinho. Na verdade, assim, né? Nós estamos vivendo agora numa disrupção, né? O que funcionava ali algum tempo atrás já ficou para trás, né? Assim, que alguns anos atrás, você vê agora, né? O Alberto comentou bem, o mercado imobiliário vai mudar muito, né? Então, isso impacta aí para efeito cascata, né? Por exemplo, siderurgia, né? Para produtos ligados à construção civil. Então, é uma disrupção, né? O que você tinha aí de salas comerciais, né? Aqui em São Paulo você tinha a região ali da Itaim-Bibi, Faria Lima, Paulista, enfim. Hoje você tem muita sala vazia, né? Berrini, né? E descobriram e aí tem um outro lado, né? Porque quando você faz isso, tem a parte de que as empresas viram que o home office funciona, que não precisam de espaços gigantescos e caríssimos. Então, isso está indo direto no custo das empresas, né? Então, poxa, é uma disrupção, entendeu? Uma disrupção. Não, tem clientes meus que estão surpresos em verem que as vendas deles continuam fortes e o custo comercial das viagens, né, dos vendedores, hotéis, passagens, diárias de viagens e tal, né, desapareceram, aumentou o lucro da empresa, né? Sabe? Quer dizer, então, um milagre, né? Vamos dizer assim, então é uma coisa totalmente nova, né? O pessoal de controladoria, quando vai apurar o SG&A das empresas, né? Vai lá na despesa de vendas, está vendo um número agora cada vez menor. Mas nós, né, trabalhamos na área comercial, realmente, às vezes, você fazia uma viagem que gastava um dia todo para fazer uma reunião de 1h30. E hoje a gente vê que em 1h30 a gente faz uma reunião muito produtiva, usando um aplicativo que funciona e assim, ambos os lados atingem o objetivo da reunião, entendeu? Então, isso realmente é uma disrupção, né? Do ponto de vista de transporte, né, que diminui as pessoas se movimentando para cá, para lá, né? Então, eu acho que isso tem um grande impacto, está tendo e vai aumentar nos negócios, entendeu? E a gente,
cabe a gente ficar de olho nessas mudanças para não ser pego de surpresa, ou se for pego, sofrer menos, né? Essa é a grande sacada, né? Então, se a gente fosse fazer um overview de tudo que a gente está falando aqui, né? A mudança do transporte, a mudança de cultura, a mudança do sistema híbrido de tu trabalhar em casa, não trabalhar em casa, pegar o que vocês estão prevendo, se é que é possível, né? Como diz o Alberto, nós somos aqui, não temos nenhum economista, né? Ambos, todos nós somos do comércio exterior, mas fica aí, pessoal, economistas que quiserem participar do canal, estão olhando o vídeo, por favor, nós podemos fazer uma conversa maior. Mas o que vocês estão, fora brincadeiras à parte, o que vocês estão vendo com isso? Então, a pergunta seria, qual foi a principal mudança, né, do que vocês viram de 2020 e o que vocês estão vendo de cenário de 2021, considerando que a gente teve a vacina agora, considerando que... Não, a vacina ainda a gente não tem, né? Deixa eu te corrigir, a vacina a gente só vai ter, na verdade, acho que no início de 2022, e eu acho que a gente vai atingir os 70%, o número mágico é o 70% agora, né? Antigamente ninguém falava em 70%, né? Era 50 mais 1, né? 60, 66%, 2/3. Não, mas agora o número mágico é 70%, né? Segundo os especialistas. Então, daí eu acho que o mundo vai voltar ao normal, mas... né? Logicamente, depois dessa experiência, né? Esse trauma todo, né? Então... desculpa, até te cortei, mas o que eu quis dizer é que agora se houve uma esperança, né? O pessoal falou em esperança, né? Porque até vacinar toda a população do país, não sei, 2022 com certeza, né? Mas agora ficou uma coisa mais esperançosa, né? O que poderia ser dito dessa situação, assim, do que vocês estão vendo? Bom, eu assim, na minha opinião, acho que 2021 vai ser um ano melhor que 2020, tanto do ponto de vista, acho que até econômico, né, porque a gente aprende com as coisas, né, principalmente aqui no Brasil, né, nós temos uma capacidade de se adaptar às piores situações e tocar a vida, né, vamos dizer assim, essa resiliência. Até se vier uma segunda onda, vamos dizer assim, nós estamos hoje, a gente já aprendeu, né, como é que o que dá para funcionar, o que não pode funcionar, o que as indústrias têm que fazer, o que o setor de serviço tem que fazer para não parar, né, para não estancar, né. Então, eu acho que se a gente usar esse conhecimento, né, dessa situação, eu acho que nós tendemos a ter um ano melhor. É o que eu estou acreditando, tá? De novo, assim, exatamente isso, tem a vacina, a gente não sabe quando vai conseguir vacinar todo mundo, né, tem um time aí, né, mas eu acho que a gente tem um começo, tem uma luz no fim do túnel, né, e acenderam a luz, né, estava apagada, agora acenderam, então com isso, eu acho que a gente tende a ter um ano melhor, todo mundo aprendeu, assim, foi um ano apesar de muito difícil, muito triste pelas mortes que o mundo teve, né, mas a gente teve que ser mais resiliente, nós tivemos que nos reinventar aí na questão de, como profissionais, trabalhar home office, né, como empresa, fazer um planejamento melhor, um planejamento, até uma gestão de riscos melhor. Eu acho que, do ponto de vista corporativo, os times de gestão de risco vão refinar melhor esses planejamentos, né? Muitas empresas não tinham uma equipe de gestão de risco, não tinham. Exatamente. Então, agora tem. Agora tem. Na então, marra tivemos que aprender. E aí teve assim... todo mundo teve que reaprender, assim, naturalmente, todo mundo viu assim, não, baixa custo, teve custo, por exemplo, esse negócio do home office, ninguém esperava baixar custos de escritório, dessas coisas, e viu que era possível. Quantas reuniões foram feitas nas grandes organizações, e todo mundo falou, não dá mais para reduzir custo, e a gente viu que dá, entendeu? Não, então, e quantas horas foram economizadas, né?
no transporte público, no como se diz? Traslado, né? Em inglês fala commuting, né? Então, no traslado, então. Né? Tem gente aqui que aqui em São Paulo demorava 1 hora para chegar no escritório, né? Morava a 5 quilômetros do escritório, mas demorava 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Essas 2 horas, né, estão sendo utilizadas mais racionalmente, tá? Quer dizer, então, está gerando valor? Provavelmente sim, e além de tudo, está, né, causando uma melhor, assim, qualidade de vida também. Sim. Né? Então, vamos dizer assim, não só esse aprendizado, né? Eu acho que as pessoas hoje estão, assim, talvez, assim, um pouco mais, pensando um pouco mais, né, em si, na família, né? Essa, pelo menos, é a minha expectativa. Agora, um ponto ainda que tem muita, né, eu que estou na área do comércio exterior, nós, né, que estamos na área de comércio exterior, que a gente acho que vai demorar um bom tempo para se restabelecer, é realmente o comércio, o transporte internacional. A gente ficou falando de mobilidade e tal. Ele se desequilibrou de uma forma tamanha que eu nunca imaginava, aquela história de nunca diga nunca, nunca diga sempre, porque um frete marítimo, né, um container custa quase $10 mil por container. Chegou a 12 essa semana. Chegou a 12 já? $12 mil. Na semana passada estava 10 mil, dava 9.500, 10 mil. Descabida, né? Eu falei de container de 20 pés, eu estou falando. De container de 40 pés, então deve ser 12, talvez 13 mil, talvez, de 40 pés. Né? Então, é algo que, né, nunca imaginava que pudesse acontecer. Né? Por exemplo, né, já que falamos aí no aço, chegamos a falar no aço, tá? Um frete marítimo, né, em navios, né, de carga convencional, né, que a gente chama de break-bulk, tá? $25, $30 da China, assim, tranquilamente, né? Agora faz a conta, né? Se você colocar num container de 20 pés, né, 25 toneladas de aço, tá? Vai dar $400 por tonelada de frete, né? Agora veja a diferença, 400 em container e $30, por exemplo, em navio de carga solta, né? Sim, não faz o menor sentido, porque até parece que a carga solta, né, o break-bulk, não teve tanta diferenciação em relação Por ao enquanto, frete, não. né? Por enquanto, não. O negócio é embarcar. Quem tá olhando, embarca de uma vez, pessoal. Só o transitar. Quem estiver olhando esse vídeo aí, pode embarquem logo. Mas a gente não via isso, mas container é um absurdo. E a gente tem que ver que não é só a gente falou do aço agora, né? Enfim, mas não é só aço que vem por container, tem coisas que não tem o que fazer, né? Não tem até situações. Então, a explicação que me deram, tá? Gente da área de comércio, de transporte internacional, agentes de cargas, né? A informação que me deram é de que o governo chinês, agora em final de outubro, novembro, né, meados de novembro, bloqueou os espaços aéreos, não, os espaços de carga de todos os aviões de carga que saem da China. Então, todos os aviões que saem da China, né, cargueiros, antes de carregar, eles têm que conseguir uma autorização do governo chinês. E o chinês está bloqueando, o governo chinês. Por quê? Para priorizar o embarque de EPIs, ingredientes de vacinas, princípios ativos, as vacinas em si, as seringas, etc, 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 tá? O governo chinês já desde novembro está manipulando o espaço aéreo para que todas as cargas tenham a prioridade. Então, por exemplo, todos os fabricantes de eletrônicos, brinquedos, têxteis e tal, que fabricam na China, que costumavam embarcar aéreo, tiveram que passar a embarcar em containers. Tá? Então, por isso que milhões de containers que não eram usados, né, eram embarcados aéreos, passaram a ser embarcados em containers. Tá? E os navios, você não consegue aumentar o tamanho de um navio. Né? Então, as rotas tiveram que ser alteradas. Né? O transit time está maior hoje, né? Vamos dizer assim. Sim, então. Tá? Um iPhone, por exemplo, né, fazendo uma propagandazinha da Apple, né, o iPhone que é produzido na China e era embarcado aéreo, tá?
acredito eu, que está tendo que vir de navio. Então, em vez de demorar um dia, né, para chegar da China nos Estados Unidos, por exemplo, está demorando agora talvez uns 14 dias, 15 dias, sei lá, 12 dias, sei lá, aproximadamente, na costa oeste, né, na costa leste, daí já não sei quanto que ficaria. Então, toda essa logística internacional, que a gente não falou muito em logística, né, então essa logística internacional, né, ela está sendo altamente impactada, tá? E, por exemplo, muita gente que embarcava em containers agora está tentando embarcar em breakbulk, em carga solta. Só que, né, para você embarcar em navio de carga solta, você tem que ter uma embalagem resistente para... Né, além de que vai ficar muito mais tempo no porão de um navio, né, por exemplo, da China para o Brasil, o tempo médio é de 50 dias, 60 dias até. Né? E, em containers era 30, 32, 33 dias. Tá? Para os principais portos, né? Sem contar os transbordos. Então, tem que ficar o dobro do tempo, né, no porão de um navio. No mínimo, né? Eu acho que a base é mais ou menos essa, é o dobro do tempo. Tá? E vai estar, né, em contato, interagindo com outras cargas. Imagina, né, você lá com uma bobina de alumínio, com uns big bags de fertilizantes, né, e talvez até uns big bags com alimentos ali do lado, tudo no mesmo porão do navio. Não, e tem um outro efeito, né, Alberto? Com esse aumento do transit time, né, vamos dizer assim, que muda, né, para você como as coisas mudam, força as empresas a terem mais estoque, Sim. mais capital de giro parado, né? Sim. Isso naturalmente tem um aumento de custo. Então é um grande desafio isso. E que hoje não tem na cadeia de suprimentos estoque, né? Em todas as áreas. A informática está completamente impactada com isso aí. Cresceu o volume de pessoas com home office, ocupando computadores. Então, assim, e os insumos para isso tudo, né? Então, componentes eletrônicos. Tá terrível. Nesse momento seria até bom se tivesse estoque, né? As empresas não gostam de... E é um capital de giro, como tu colocaste muito bem, Renato, parado. Mas nesse momento a cadeia inteira está sofrendo. A cadeia inteira está sem nada. E os gestores de risco que né, o Renato falou, por exemplo, tá? Tem clientes meus que agora que descobriram que aquela matéria-prima que eles usam há 50 anos não é produzida no Brasil. Ué, mas como não é produzido? Daí eles foram verificar, você é distribuidor, você é importador, você... Né, quando falaram com todos os fornecedores, ninguém fabrica, né? Quem que fabrica? Está lá na China, a minha fábrica está lá na China, meu fornecedor está na Europa, meu fornecedor está nos Estados Unidos. E vocês importam? E por que acabou? Porque nós não tínhamos importado. Né? A gente achou que a demanda ia travar, a gente cancelou os pedidos. Agora, como é que vai trazer lá dos Estados Unidos, da China, da Coreia, não sei o que e tal, sabe? Agora que eles estão tentando correr atrás, né? Por isso que eu peguei o gancho da pergunta que eu fiz para vocês, o que vocês achariam ou acreditavam que ia mudar agora em 2021? Porque se eu vou olhar esse tipo de coisa, é pior que olhar horóscopo. Porque é só previsão que é incerta e é uma questão que a gente está vendo que tem toda essa base de cadeia de suprimentos que não vai ser suportada, pelo menos até metade do ano, muitas empresas vão amargar ainda, né? E uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que também é uma notícia que saiu agora, né? Que as coisas estão indo mais rápido que o Telex, né, Alberto? Que o Telegram. Muito mais. Como é que vocês estão vendo esse impacto do fechamento aí da indústria automotiva agora que nós tivemos neste mês? Como vocês estão vendo? Não, eu acho que não está relacionado com a pandemia, não. Não. Eu, sinceramente, não é a minha área, né? Não é a minha área, mas, assim, alguns amigos que eu contactei, hoje, inclusive, cheguei a falar com um deles, tá? A decisão dessas montadoras, elas já são, muitas vezes, tomadas há anos atrás, né? A indústria automotiva é uma indústria muito sofisticada, né? Já há anos, né? Décadas que ela é assim, e
né, um carro que, por exemplo, deixa de ser produzido hoje, né, essa decisão muitas vezes já foi tomada 2, 3 anos atrás. Né? Não é que agora sim surgiu e tal. Então, essa decisão da Ford sair do Brasil, tá? Ela, na verdade, os modelos dos carros que eles estavam fazendo aqui, aparentemente, não vendiam, não eram muito vendáveis mesmo. Né? Ah, mas vai continuar produzindo na Argentina e no Uruguai. Mas na Argentina parece que são esses modelos, essas picapes, não sei se Rangers e tal, né? Que é o carro forte deles ainda. Né? O consumidor não quer mais comprar aquele EcoSport lá da Ford que era produzido em Camaçari, lá na Bahia, mais. Né? Tem tanta concorrência agora que o EcoSport vendeu bem, né, há 15 anos atrás, mas hoje já ninguém mais quer. Então, né, se a fábrica não se redesenhar e conseguir produzir outros modelos mais vendáveis, né, de acordo com a concorrência do mercado, a fábrica inteira acaba fechando, tá certo? Quer dizer, então, talvez essa decisão, né, de fechar a fábrica, né, já tinha sido tomada, talvez, há 20 anos atrás, quando ela deixou de ser montada em Guaíba. A fábrica não vai ser mais em Guaíba, né? Vai ser na Bahia. Tá, mas e quantos anos que vai produzir esse modelo? Há 15 anos só, ou 20, não sei. Talvez já tinha uma data para começar. A gente não sabe, tá, na verdade. Porque essa notícia que eu resolvi perguntar, porque eu também não achava um vazamento nisso tudo, né? Imagina, com a pandemia, são coisas é que o pessoal aproveita também um pouco disso tudo para divulgar no mercado, né? Sensacionalismo, né? Sim. Não, e essa questão política, né? Eu estava evitando de falar, mas a gente tem que entrar, né, infelizmente, nessa questão política, né? Então, é a guerra dos nós contra eles, né? Então, né, a culpa foi deles. Né? Então, tá bom. Quais a munição que a gente vai jogar contra eles? Né? Então, vai ser a falta de oxigênio em Manaus, vai ser o fechamento da Ford, né? Os 200 mil mortos. Então, sabe, quer dizer, então, essa guerra política, né? Essa polarização que tem, né? E já tem acontecido há muitos anos, né? Não é de agora, não foi a pandemia que causou isso. Não, isso já tem acontecido já desde dos anos 2000 e pouco. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, também, se você olhar as últimas 20 anos não, então talvez as últimas 5 ou 6 eleições, o placar lá foi bem apertado também. Né? Vocês lembram lá do Al Gore? Sim. Não foi eleito, quer dizer, foi eleito, mas não assumiu porque os votos lá estava a barriguinha do voto, não estava, né, bem computada, não vale, cancela esse voto na Flórida, né? Quer dizer, então, não foi só agora que aconteceu, né? Então, o mundo já está bem polarizado já há muito tempo, né? E então tem essa questão também. Por que a China agora está... Não, a China já acho que é um caso à parte. A gente teria que ter um programa praticamente específico só para falar eles. É impressionante como... Eles vão absorver o mundo todo. Eles são organizados, como eles são, assim... É um exército de 1,5 bilhão de soldados, assim, que é impressionante aquilo, né? Então, mas é só um sistema político totalitário que é capaz de fazer isso, né? Não tem pluralidade, né? Não tem... Né, oposição, não tem oposição e situação e oposição, não tem, é só situação, não é só o governo, é só, né, um lado só, né, então... Mas assim, eu acho que, eu concordo com o Alberto, essa questão da Ford, eu acho que essa decisão já tinha sido decidido pelo menos 2, 3 anos atrás. Se você olhar a Ford no mundo, eu percebo que eles vêm perdendo espaço para os carros asiáticos, principalmente, que evoluíram muito na parte de tecnologia, então vai de novo... Então, será que estão fazendo a lição de casa? Será que estão antenados na inovação, no que o consumidor quer? Né? A gente está indo para uma linha de carros mais sustentáveis, né? Então, minha pergunta é, será que eles começaram a fazer a lição de casa tarde? Entendeu?
Talvez seja isso. E a fábrica do Brasil estava para trás. Então, aí foi uma decisão que já veio lá de trás, né? Não, eu que não sou do ramo, por exemplo, essas picapes aí, né, que é o carro-chefe da Ford, quantos quilômetros faz por litro? Né? É flex, né? É flex ou é a diesel só? Será que é só diesel, né? Não. E tem essa questão, né, de carros mais sustentáveis, né? Então, e eu não vi tanto isso na Ford, não tenho visto, ou pelo menos eles não têm divulgado tanto, então acho que isso contribui para que a empresa chegue nesse ponto. Talvez daqui a alguns anos ela volte a ser uma das líderes, no topo da liderança do mercado, mas vai ter que, acho que, mudar um pouco o posicionamento e a postura. Do ponto de vista aí realmente é ruim isso para qualquer país, essa polarização política, né? Mas, por um outro lado, tem um ponto que a gente vê uma sociedade hoje muito mais antenada, né? Existe um risco, uma coisa ruim que nasceu junto com isso, que foi o negócio da fake news, né? Que é um negócio que mina, né? Mas, por um outro lado, a gente vê um engajamento por conhecimento político maior por parte da população. Às vezes um pouco equivocado, né? Como a gente diz, né? Os economistas de Facebook ou de Instagram, sociólogos de Instagram e Facebook, né? Mas, por um lado, eu acho que a gente está indo por uma linha, né? Que a população está ficando um pouco mais inteirada, né? Mas como tudo, eu acho que tem que ter equilíbrio, sabe? Eu acho que a gente ficar no fla-flu, vamos dizer assim, é ruim, né? Todo mundo vai pagar um preço muito alto. Por um outro lado, os governantes estão vendo que o povo está um pouco mais em cima, acompanhando, né? Então, eu acho que, como sociedade, a gente tende a se desenvolver um pouco melhor, né? E concordo com você que tinha que ter um dia aqui só para a gente falar de China, que é um negócio... Eu vou assim, ó. Primeiro eu queria, assim, ó, agradecer imensamente vocês, né? Pelo dividir essa experiência com quem está assistindo agora, dividir a experiência que vocês têm de mercado. E a gente sim vai falando, a gente ia falar em China, a gente vai... E é um negócio assim, ó, que a gente pode até... Eu pensei num bate-papo para nós no canal, mas a gente vai tomando proporções cada vez maiores. E a gente vai falando de várias coisas. E eu sou muito grata por vocês poderem estar participando agora, né, comigo no canal. E eu vou, com certeza... Quando vocês tiverem mais disponibilidade para a gente fazer um fórum China, a potência, né? Que aí a gente especifica da China. Eu quero convidar também algum amigo economista, alguém que possa vir falar junto com nós, para que tenha um bate-papo, porque a nossa área, embora ampla do comércio internacional, ela ainda, né? Sociólogo fala por sociólogo, economista fala por economista, né? E sugiro também você convidar algum chinês também para participar, né? Não necessariamente um chinês assim que esteja lá na China ainda, né? Mas talvez alguém que possa falar da China sem correr o risco de ter a família, né, desaparecida de repente e tal, né? Porque tem isso, né? Então, Não, eu me lembro uma vez, é coisa rápida, uma vez eu conheci um engenheiro chinês, ele estava numa fábrica aqui de São Paulo, e ele estava ajudando a montar o forno que aquela fábrica tinha trazido da China, e o manual de instrução estava tudo em chinês. Eles não sabiam como montar aquele forno de segunda mão que eles compraram da China, e o engenheiro então veio para ensiná-los a montar. Ficou um mês, eu acho, lá. Quando eu estive visitando, né, aquela fábrica, daí na hora do almoço, na refeitório, daí, Alberto, olha aqui, tem esse, né, ele fala inglês pelo menos e tal, chinês, né, você não fala chinês, né? Eu falei, não, mas se ele fala inglês a gente pode se comunicar. E conversamos um pouco, né, sobre a China. Isso foi, olha, estou falando coisa de 30 anos atrás, mais ou menos, hein, tá? Daí todo mundo, olha, mas como ele fala bem, olha, ele entende tudo e tal, né, e tudo que eu perguntava, ele realmente respondia e tal, né, falava. Daí, então, chegou uma hora que eu perguntei para ele, na China, né, assim, na sua vida hoje, né, ele tinha mais ou menos uns 30 anos de idade, qual que foi a maior alegria que você teve na sua vida? Ele parou, pensou assim,
a minha bicicleta, que eu consegui comprar depois de 10 anos, ou sei lá, não sei quantos anos que ele falou que economizou para comprar a bicicleta dele que ele tinha. Quer dizer, né, o único bem, assim, acho que o único ativo que ele tinha era a bicicleta, sabe? Então, você imagina quanto... Mas daí, né, perguntaram para ele, mas quanto que você ganha? Né? E o salário dele dava mais ou menos, se não me engano, algo em torno de $70, tá, na época, engenheiro. Né, engenheiro formado, falando inglês, entendendo de metalurgia, né, engenharia metalúrgica e tal. Daí o pessoal chegou assim, então, poxa, mas será que a gente não pode pagar X, né? Não lembro qual que era o dinheiro da época, né? 30 anos atrás, era algum cruzeiro cruzado, novo, velho, não sei. Daí, olha, acho que a gente consegue pagar uns $1.500 de salário, se você ficar aqui e tal. Né? Daí ele virou, não, eu tenho que voltar para a China, porque minha família ficou lá, meus pais, não sei o quê, e tinha um irmão, né? Já era casado, tinha um filho pequeno. Não, eu tenho que voltar para lá, que senão, né, eles vão morrer. Então, era assim. Né? Então, que loucura, né? Então, é um negócio... Acho que não mudou muito, não. Que eu saiba, não mudou muito, não, viu? Melhorou, logicamente, os números hoje são... Né, tem mais zeros, né? Tem vários zeros ali, na verdade, né? Mas o controle chinês, acho que não mudou muito, não. Então... Mas chega de falar de China, vai. Deixa os chineses lá deles. Né? Não, mas é bacana, é um tema aí para um dia a gente bater um papo, falar de todas essas coisas boas, né, e coisas não tão boas, né, que tem lá, né, vamos dizer assim, né, mas muito bom, baita prazer aí trocar essa ideia com vocês, com a Graziella, com você, Alberto, que a gente se conhece há tanto tempo aí de mercado, né, e essa troca aí de experiências, de opiniões, gera mais conhecimento. Acho que como nós estamos na era do conhecimento e da informação, né, eu acho que compartilhar conhecimento nunca é demais. Só vai gerar mais conhecimento, sim, mais inteligência. Então, acho isso muito saudável, né? Eu parabenizo você, Grazi, pela iniciativa no teu canal, muito bom. Então, torço para que você convide mais pessoas aí, tenha mais temas dos mais diversos possíveis, né? Que é sempre muito bom. Obrigada. Tá, da mesma forma, né? Foi bom aí ter, né, compartilhado aí um tempo aí com o Renato, aí, que então fazia acho que pelo menos uns 6 ou 7 anos que a gente não se falava, né? Não se encontrava também. E o mundo é assim, né? Ele vai, né, sempre caminhando para frente, mas a gente vai tentando resgatar, né, coisas ali de trás, as coisas boas, lógico, né? As coisas ruins a gente tenta até, né, deletar, né? Hoje em dia o termo não é esquecer, é deletar, né, basicamente, né? Então, mas na área de comércio exterior, né, a gente tem contato, assim, com N pessoas por dia, né? Impressionante, né? Quando eu saía de casa, eu costumava dizer que não sabia o que eu ia encontrar no escritório quando eu chegasse lá, né? Mas agora, como eu não preciso ir para o escritório, né? Eu já estou no meu escritório, né? Então, praticamente eu já estou interagindo, assim, 24 horas também, né? Infelizmente, né? De uma certa forma, infelizmente, né? A gente teria que ter mais tempo para a gente, né? Com a família e tal. Mas essa área de comércio exterior, ela é muito dinâmica. Pessoal, eu vou me despedir de vocês. Quem gostou desse vídeo que está assistindo, deixa seu like. Como é que é, pessoal? O seu joinha. Curte lá, né? Curte lá. Se alguém tem que está olhando agora, tem algum comentário, a gente passa para o Alberto, a gente passa para o Renato, né? A gente está aí para divulgar informação.